Fala rapaziada! Já tô sumido, já faz uns 2 meses desse canal, mas tô de volta, eu sempre volto. Trabalhando muito, então tava mais complicado de parar pra gravar, mas tô de volta. E vou voltar com frequência nesse canal. Tô pra lançar um desafio de um vídeo por dia durante 30 dias. Ainda vou fixar isso daí. Mas o assunto do vídeo de hoje é o seguinte, é uma coisa que eu estava refletindo essa noite, inclusive trabalhando, eu anotei aqui, e as ideias vêm, surgem assim, e aí quando vem você tem que gravar, você tem que falar. Deixa eu ajeitar aqui. Aí. Que basicamente é o tripé de um negócio de sucesso, tá? Tem muito conteúdo desse na internet, eu tenho muitas referências assim que eu peguei para falar sobre isso, mas eu vou dar uma certa pincelada do que eu acho em cima disso, das minhas experiências, do que eu estou tendo aqui. Cara, basicamente, o que um cara que eu admiro muito fala para você ter um negócio escalável, um negócio com equity, é você buscar 3 coisas, tá? Que é escala, margem e recorrência. Então, escala é você conseguir replicar a sua solução, seu produto ou seu serviço para muitas pessoas. Margem é você conseguir, sei lá, você vai faturar 10 mil, você tem que ter pelo menos ali 50% de margem, dependendo do negócio, claro, mas 50% de margem para você ter um respiro, e de 10 mil, 5 mil é para o seu bolso. E você tem que conseguir esse 50% em escala, tá? Pode ser que no começo você comece seu negócio, você tenha 80% de lucro de margem. Você fala, pô, legal, isso é um bom sinal, só que saiba que quando você for escalar, a margem reduz, porque você vai estar pegando mais gente, você vai ter mais custo operacional, enfim, vários custos aí, mais custos variáveis e tudo mais. Então, escala, margem e recorrência. A recorrência para mim é fundamental, é a cereja do bolo. A recorrência basicamente é você conseguir vender sempre para o mesmo cliente, tá? Seja o mesmo produto ou seja mais de um produto. Ou então mais de um produto mais vezes, de forma recorrente, no formato de uma assinatura, por exemplo. Quem fala muito isso é o Flávio Augusto. Ele é um cara que, como eu falei, eu admiro muito assim e pego muita referência dele para os meus negócios. Mas eu quero assim dar um exemplo do que eu estou vivendo no momento, de um negócio que eu já estou finalizando para pôr para rodar e que tem totalmente essas premissas, sem nem eu pensar, acabou acontecendo. Da forma de monetização dele ser baseado nisso. Basicamente eu vou fazer um vídeo falando sobre esse negócio, mas basicamente é no nicho financeiro, tá? De implementação de tecnologias no mercado de fintechs. Então basicamente, o que é esse negócio novo que eu estou criando aqui? E aí, claro, eu quero deixar aberto o espaço para quem estiver vendo esse vídeo nos comentários para comentar e falar o que vocês acham, se faz sentido, e dar pitacos também. Eu acho que a troca vale muito. Basicamente é uma implantação de um gateway de pagamento para infoprodutores e vendedores online, donos de e-commerce e tal. No começo a gente vai focar muito em infoproduto, porque é o mercado que eu atuo. Então, assim, eu estou resolvendo uma dor minha, que eu sei que eu tenho uma operação de infoprodutos com uma expert, que é minha sócia, e a gente tem vários gargalos nessa questão de gateway, que para quem não sabe, gateway é a plataforma que você faz a venda, faz o saque e tudo mais, a plataforma que faz essa ligação entre o cliente, você que está na plataforma, e o banco que faz a cobrança e faz toda essa questão. Então, hoje em dia eu vejo no mercado que tem muitas taxas mais altas de gateways, por exemplo. Não sei nem se eu posso falar nome, mas uma plataforma laranjinha aí que vocês conhecem, a gente inclusive saiu final do ano com eles por causa dessa questão mesmo de taxas, que está cobrando de 10% a 12%. Então assim, você pensa que você já vai ter seu custo operacional da sua equipe, você tem custo de anúncio, ferramenta, para quem tem negócio, outros modelos de negócio, vai ter comissão de vendas para a equipe de vendas, vai ter, enfim, vários custos ali. E além disso, você ainda tem 10 a 12% de plataforma. Então, a proposta desse negócio que eu estou criando agora é justamente resolver esse problema de você pagar menos taxas e você não precisa... Imagina que o banco está aqui e você atualmente está aqui vendendo infoproduto. A plataforma vai estar no meio, intermediando o banco, você e ela ali.
A minha proposta com essa empresa é você ser a própria plataforma. Claro que você não precisa ter escala e trazer centenas de pessoas, de outros infoprodutores. Você pode ter uma plataforma de pagamento só para você, por exemplo. Então, você elimina toda essa taxa extra que a plataforma cobra. E aí, claro, você vai ter que criar uma área de membros e tal, mas isso aí é o de menos. Isso aí você consegue hoje em dia com o IAC. Enfim, a gente vai oferecer isso também, mas é outro assunto. Voltando para o foco desse vídeo, como que eu vou monetizar esse negócio que entra nesse tripé aqui que eu falei para vocês? Primeiro, é uma taxa de setup. Então, a pessoa que, vamos supor, é infoprodutor, dono de e-commerce, quer ter a própria interface de pagamento, quer pagar menos taxa, conseguir ter mais controle ali de saque e conseguir falar diretamente com o suporte, por exemplo, de uma adquirente, que é uma representante do banco ali, que conversa diretamente com as bandeiras de cartão. Você vai ter mais agilidade no saque, mais flexibilidade, você vai poder personalizar mais o checkout. Então a gente cobra um fixo para implantar isso, para tirar o infoprodutor da ponta aqui, onde ele está tomando taxa das plataformas, para ele ser a própria plataforma dele e falar diretamente com o sistema bancário ali. Então vai ter um fixo, uma taxa de implantação, de estruturação, que a gente chama de setup. Esse setup, ele vai, claro, variar. Então, assim, nesse modelo de negócio, você já começa faturando. Além disso, a gente vai cobrar um FII mensal e até mesmo porcentagem. Então, só para resumir, tá? Que às vezes eu estou falando aqui e está muito na minha cabeça. A pessoa, você é infoprodutor, você tem interesse em pagar menos taxa e tal. Você conversa com essa operação que eu estou criando, com essa empresa que eu estou criando, conversa com a gente vai cobrar um setup de implantação e mais uma recorrência mensal, tá? Essa recorrência, ela geralmente é um fixo mais uma porcentagem pequena, e aí eu não estou falando de 10, 12%, estou falando questões de 0,5% até 2%, tá? Então a taxa é bem reduzida, mais um FII mensal de 100 a 500 reais ali, depende da operação, do tanto de transação por mês. E como que esse negócio, na minha visão, entra nesse tripé? Primeiro que mercado de tecnologia é uma coisa sensacional. Eu estou cada vez mais me aprofundando no nicho de fintech, de startup, principalmente fintech, que é uma startup voltada para o mercado financeiro. E basicamente, cara, vamos supor que se você tem uma escola de idiomas presencial, você vai ter custo de aluguel, você tem custo de pagar os professores, você tem vários custos, água, luz, o estabelecimento, várias coisas ali. No modelo de fintech, no modelo de uma startup, você não tem nada disso. Você tem a tecnologia que você cria e essa tecnologia você vai replicar ou até mesmo vender a assinatura dela para outras pessoas, que é o modelo que a gente faz. Então, assim, eu tenho a tecnologia, essa integração de pagamentos, essas APIs, questões mais técnicas, split de pagamento e tudo mais, e a gente implanta isso para o negócio. Então, é uma coisa que o produto eu já tenho. Isso você pode levar para o seu negócio. Busque criar um produto que você não tenha tanto trabalho, entre aspas, para replicar para outra pessoa. Porque você pensa o seguinte, se você, numa escola, voltando para o nicho de idiomas, se você sabe que um professor consegue dar aula para 30 pessoas, é muito difícil você trazer 300 pessoas, você vai precisar de 10 professores. E aí você vai precisar de um espaço maior, esse custo vai aumentar. Nesse modelo não, você simplesmente pode trazer mais pessoas. É claro que no meu caso vai ter um programador que fica por trás, mas o que importa ali é que é muito escalável, tem uma margem muito boa. Então modela isso para o seu negócio. Tenha um produto que envolva tecnologia. Hoje em dia com inteligência artificial é muito fácil você criar isso. Você pode criar diversas soluções em diversos nichos. A IA até te ajuda a criar isso. E aí você vai ter essa tecnologia. E aí você já ganha escala com isso. Porque você ganha escala e margem, na verdade. Porque você vai estar pagando menos coisas e você vai ter escala porque é replicável. E a recorrência, nesse modelo que eu falei para vocês, é essencial. Porque no caso da nossa plataforma, ela vai cobrar um fixo mensal sem nenhuma taxa abusiva, taxa mínima ali, só para manter a operação. E a pessoa tem que pagar. Se ela quiser continuar pagando, na verdade, se ela não quiser continuar pagando, ela vai ter que voltar para os 6, 8, 10% de outras plataformas. E no nosso caso, a gente
cobra esse setup e mais uma recorrência pequena mensal para a pessoa rodar a operação dela. Então, eu criei esse vídeo pensando justamente nisso, tá? Pensando, claro, falei muito sobre esse modelo de negócio que eu estou criando, que eu estou bem empolgado realmente, mas eu quero que vocês modelem para a operação de vocês. Seja você que tem um infoproduto, um e-commerce, até mesmo uma loja física, você pode modelar isso. Venda produtos que você consiga replicar, que tem uma margem legal e siga esses 3 tripés, esse tripé, na verdade, desses 3 pilares, que é a escala, margem e a recorrência, tá? E só para fechar esse vídeo aqui, por que é importante, Paulo? Por que eu tenho que buscar isso realmente? Primeiro, por causa que em escala você consegue faturar mais, vai pôr mais lucro no teu bolso e no final do mês, mas principalmente por uma coisa chamada equity. Vocês já devem ouvir muito falar disso. Quem não conhece, vai um breve resumo. O equity basicamente é um saque, um valor que é criado do futuro. Então, eu até anotei um exemplo aqui. Vamos supor que você cria aí a sua empresa de tecnologia e tal, com uma recorrência mensal. Vamos supor que você cobra aí R$100 por mês. E aí você vai captando clientes, em determinado momento você depara que a sua entrada mensal está dando 10 mil. A gente chama isso de MRR, que basicamente são as assinaturas mensais ali que vão somar e todo mês vai estar caindo R$10 mil. Claro, você vai ter que trazer mais cliente, porque normalmente algum ou outro sai, mas a gente trabalha para que isso não aconteça. Mas assim, você tem 10 mil de recorrência mensal, de pessoas que já assinaram, gostam da sua solução, dependem dela do dia a dia para manter as operações delas. Esses 10 mil, você pode pensar, beleza, eu tenho 10 mil e tal, só que o valor que você tem de equity é muito maior que isso. Então, 10 mil por mês, se você somar no ano, vai dar 120 mil, certo? Que é o ARR. Então, o MRR é do mês, a ARR é anual, 120 mil. E aí você fala assim, beleza, Paulo, então minha empresa vale 120 mil, quanto que ela vale? Se eu chegar para você que fatura 120 mil por ano e falar, eu quero comprar a sua empresa, você vai cobrar quanto? Você vai falar, porra, 120 mil, eu faturo, não sei. Aí que entra o equity. O equity basicamente é uma previsão do futuro que você consegue sacar esse dinheiro que você ganharia depois de anos para o presente, em troca de porcentagem ou até mesmo da empresa inteira. Então, se eu chego para você que fatura 120 mil por ano numa operação dessa, que tem margem, claro que a gente vai olhar para a planilha financeira, vai ver que está crescendo ali, vai ver que é algo constante, não é instável. E aí a gente vai ter um múltiplo para poder calcular quanto que a sua empresa vale. Esse valor da sua empresa é chamado de valuation. Então, basicamente, se você fatura aqui 120 mil ao ano, geralmente o múltiplo é de 5 a 10, é muito variado, tem várias questões. Eu estou falando no mercado de tecnologia, de assinatura, de SaaS e tudo mais. É de 5 a 10, tem casos raros que é 12 e tal. Eu pus uma média, chutando até baixo, 5. Então, vamos supor, você fatura 120 mil no ano, vai multiplicar por 5 e esse é o valor que você tem, que realmente a sua empresa vale, que se você quiser vender ela para alguém interessado, você pode vender. Então, se você fatura 120 mil ao ano, vezes 5, você teria ali 600 mil de valuation. Então, assim, esse é um cálculo para você fazer sempre que você for pensar em vender uma recorrência. Se você vende uma assinatura de R$100, vendeu R$100, você fala, porra, mas R$100... Porra, só R$100, mas pensa que R$100 durante um ano dá R$1.200, que se você multiplicar por 5, que é um múltiplo, dá R$6 mil. Então, teoricamente, cada assinatura de R$100, se você manter ela no valuation, ela vai valer 6 mil em um múltiplo de 5. Eu acho que, não sei se deu para entender, mas esse é o cálculo que eu sempre tento fazer olhando para o futuro. Porque esse é o jogo dos grandes. Se você for ver, sei lá, Elon Musk, quando vendeu o PayPal, ele pensou nisso, e tipo assim, já há muito tempo atrás, o pessoal é muito avançado. Então, olha só que mágica, né? Uma assinatura de R$100, na verdade, ela não vale R$100, ela vale 6 mil, porque você está calculando ali o equity futuro dos próximos 5 anos, se esse cliente se manter com você. Como que eu mantenho o cliente? Entregando um bom produto, um bom atendimento, um bom suporte com qualidade e sempre inovando, sempre assim, se atualizando com o mercado.
E é totalmente possível, tá? Se vocês procurarem cases na internet, vocês vão ver N pessoas que já fizeram isso e venderam as empresas por milhões aí no mercado. Hoje em dia, com esse boom da inteligência artificial, tá abrindo muitos negócios aí. E o recado é esse, gente. O recado é esse. Busquem empreender em empresas, de preferência que envolvam tecnologia e que tenham margem, escala e recorrência. Fechou? Mais um vídeo pro canal. Tô voltando forte. Um vídeo por dia agora. Bora!